nome é Davi Nogueira, eu sou pastor presbiteriano em Curitiba, sou mineiro, sul de Minas, mas moro em Curitiba há 16 anos e há 11 anos eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Curitiba, igreja que tem nos acolhido como família e, sobretudo, como família atípica. Eu sou casado com a Lidiane, eu tenho um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E sou pai da Isabela e do José, que são duas crianças lindas. A Isabela tem 12 anos e o José tem 7 anos, ambos com diagnóstico para o transtorno do espectro autista. E essa tem sido a nossa jornada para além da igreja. Na igreja, eu coordeno os ministérios de pais e filhos, ministério de comunicação e de integração, além do núcleo de inclusão. Tenho tido o privilégio de compartilhar sobre a nossa vivência, sobre a nossa história, sobre o nosso dia a dia, como família, mas tudo isso também na dinâmica do ministério pastoral. E tem sido um privilégio poder dividir o que Deus tem feito na nossa vida com vários irmãos e irmãs ao longo de todo o nosso país, e nós temos sido profundamente edificados por meio dessa experiência. E é um privilégio estar aqui hoje, nessa linda cidade, Governador Valadares, na primeira igreja, junto com irmãos e irmãs queridas, para a gente falar sobre essa realidade, sobre alguns desafios e poder compartilhar histórias e mutuamente sermos edificados por isso. Bom, a nossa vida mudou muito depois da pandemia de 2020, quando o nosso filho José, que completou 2 anos ali na pandemia, ele começou a apresentar sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. A Isabela, que é mais velha, já estava com 5 aninhos de idade e ela já fazia um acompanhamento para um tratamento de suporte terapêutico e também acompanhamento com neurologia pediátrica para o TDAH, ela já tinha esse diagnóstico. Isabela também tem uma leve paralisia facial, um prejuízo de coordenação motora. Nós tratávamos isso a partir da possibilidade que surgiu de um episódio no parto, que a minha esposa sofreu, e a gente ia bem dessa forma, até que o José chegou apresentando todos os sintomas clássicos para o transtorno do espectro autista. A minha esposa, formada em pedagogia, começou a perceber, então, esses traços autísticos, e nós começamos a investigar até que chegamos ao diagnóstico do José, que é o mais novo. E nessas andanças com os médicos e terapias, nós também começamos a perceber, através da ajuda dos médicos e das intervenções, que a Isabela também tinha traços autísticos, que são um pouco diferentes quando ocorre na menina, quando comparado com o autismo no menino. E então, nós também fechamos o diagnóstico para a Isabela, e no meio de todo esse processo eu tive o diagnóstico de TDAH. Então, depois da pandemia, nossa família toda foi reconfigurada, nós nos percebemos família atípica. Daí por diante, toda a nossa agenda e muito das nossas prioridades precisaram ser reorganizadas. A minha esposa passou a estudar sobre isso, pós-graduando em neuropsicopedagogia, que ela atua. Nós começamos a estudar sobre neurociência e tudo isso muito mais preocupados com a nossa configuração familiar. E aprove a Deus que, quando a gente começou a falar dessa nossa realidade, e isso é uma coisa muito importante, nós optamos por não deixar isso fechado para nós mesmos, porque nas visitas aos consultórios, nas clínicas, nós percebíamos muitas famílias enfrentando grandes desafios a partir dessa condição atípica, e nós entendemos aquilo como um chamado também, ou parte do nosso chamado como família pastoral, e começamos a compartilhar sobre isso, e aprove a Deus que essa nossa experiência, sendo compartilhada, também pôde alcançar várias famílias, e nós também passamos a ser alcançados por essas histórias, né? E de lá para cá, essa tem sido parte da nossa vivência ministerial, né? Além da experiência com famílias, discipulado, aconselhamento, no ensino nessa área, Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar sobre a importância do acolhimento de famílias atípicas na igreja.
E isso tem sido, assim, ao mesmo tempo muito desafiador, mas também transformador da nossa história. Toda a nossa vivência como família atípica, como eu disse, tem nos desafiado a repensar algumas práticas ou modelos de abordagem em diversos aspectos na igreja, o que também se traduz num grande desafio para a igreja. A igreja, ela é, antes de tudo, uma comunhão dos santos, é um ambiente comunitário, né? E é composto por várias famílias. Essa composição por si já é atípica, porque cada família enfrenta tem as suas lutas, enfrenta a sua realidade. Agora, quando nós nos percebemos como família atípica, ou seja, 2 crianças autistas, um pastor atípico, um pastor com TDAH, nós começamos a perceber algumas necessidades pontuais na igreja, e isso tem nos levado a refletir sobre a nossa eclesiologia, sobre a nossa estrutura física, sobre a nossa missionalidade, até sobre a nossa escatologia, forma como as lentes como a gente lê, interpreta e vivencia alguns aspectos do Evangelho, tem enriquecido demais a nossa caminhada. E é sobre isso que a gente veio falar aqui, durante esses dias, aqui em Governador Valadares, sobre a importância do acolhimento de famílias atípicas. São famílias que precisam ser compreendidas no seu contexto, e a igreja tem um papel fundamental nesse processo. Falar sobre acolhimento, falar sobre inclusão na perspectiva da neurodiversidade é um desafio, porque são muitos tabus, nós temos muitos padrões, mas é fundamental para a gente entender a importância disso. Então, a ideia de inclusão, o conceito de inclusão, ele vem sendo discutido por diversas esferas da sociedade, particularmente em relação à neurociência, há muito tempo. E na igreja isso tem sido, de certa forma, recente, apesar de a presença de autistas ser desde sempre. O autismo é um transtorno de origem genética, né? 81% de genética herdada, 18% na transcrição do código genético, o que significa dizer que provavelmente uma criança autista, ela certamente há de ter na sua história, os seus pais, os seus avós, alguém que também tenha algum transtorno da neurodiversidade, muitas vezes não diagnosticado, e isso se traduz numa realidade bastante complexa, porque muita gente cresceu sem ter diagnóstico. Isso tudo se reflete no dia a dia da igreja, em vários aspectos, vão desde a iluminação, ao volume do som, ao material didático que a gente usa, e vários outros aspectos. Então, é bastante desafiador. A importância da igreja nesse processo é fundamental, porque, veja, nós temos preceitos de educação inclusiva, nós temos preceitos de suporte terapêutico e de intervenções terapêuticas, nós temos a própria medicina, nós temos uma discussão social muito grande, mas de todos eles, só a igreja tem um tipo de suporte que é fundamental para essas famílias, suporte espiritual. Só o Evangelho é capaz de redimir a história de uma família que enfrenta esses desafios. E a gente, como igreja, precisa estar atento a essa realidade e, sobretudo, viver a partir dessa realidade no espírito da comunidade, servindo de suporte, de apoio, mas também servindo de plataforma para falar sobre a importância disso para a própria sociedade. A igreja sempre teve um papel fundamental na sociedade como um todo, no seu aspecto missional. A igreja testemunha as virtudes do reino de Deus. E quando nós acolhemos famílias atípicas na igreja, e a partir da igreja essas famílias têm a oportunidade de se desenvolver, de desenvolver os seus dons, de crescer, de amadurecer na própria fé, a igreja então acaba sendo um suporte não somente do ponto de vista eclesiástico, mas para a própria sociedade. Estou convicto que a igreja tem um papel fundamental nesse processo. E é um pouco sobre isso que a gente veio compartilhar aqui, também ouvi diversas histórias, e tem sido realmente um grande privilégio a gente poder falar sobre tudo isso. Bom, é interessante que quando a gente fala sobre acolhimento de famílias atípicas, a primeira coisa que a gente pensa é sobre o que a gente precisa fazer na igreja para acolher essas famílias. A gente pensa em adaptar um espaço, a gente pensa em adaptar a forma como a gente realiza os cultos, como, por exemplo, iluminação, som, vários aspectos. E tudo isso é, de fato, muito importante. Na minha igreja, por exemplo, nós temos um núcleo de inclusão
e nós temos treinamento com todas as áreas da igreja, mas o enfoque maior é no Ministério Infantil. Periodicamente nós treinamos a nossa equipe para lidar com essas famílias, particularmente com essas crianças, e através do núcleo de inclusão, nós estamos falando sobre a importância de acolhimento em todas as esferas da igreja. Então o núcleo é composto por diáconos, presbíteros, professores de escola dominical, pessoal do louvor, então todas as áreas da igreja integram o núcleo de inclusão da igreja, e ali a gente discute principalmente os aspectos orgânicos, mais do que os aspectos estruturais. Nós entendemos que é importante a gente discutir os aspectos orgânicos, como é que a gente funciona como igreja, independentemente do enriquecimento ambiental, isto é, das adaptações estruturais que precisam ser realizadas. E isso é muito importante porque quando a gente fala sobre acolhimento de famílias atípicas, automaticamente a gente pensa em estrutura, a gente pensa no que fazer do ponto de vista da estrutura física da igreja. Mas o ponto é que o enfoque não está na estrutura para receber essas pessoas, mas está no pastoreio dessas famílias. Isso é muito mais importante, porque a família passa 3, 4 horas por semana na igreja, o restante no seu dia a dia. Então, a nossa preocupação tem sido muito mais em entender esse contexto e apresentar respostas pastorais para o cotidiano dessa família, como suporte para essas famílias, suporte espiritual através de visitação, capelania neurodivergente, e participar de todo o processo de cada família. Então, a nossa preocupação ela é muito mais uma preocupação no dia a dia, uma preocupação pastoral do que estrutural, porque às vezes a gente se dedica muito na adaptação dos espaços, mas a gente se esquece do dia a dia. Por exemplo, 70% das mães atípicas, mães de crianças autistas, elas têm uma tendência muito maior de desenvolver algum trauma durante o processo. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, burnout. 80% dos pais abandonam as mães, 80% dos pais. E a gente vai rotula esses pais como um pai que abandonou o barco no meio do caminho, mas às vezes a gente não vai entender o que aconteceu, o que levou esse pai a tomar essa decisão, né? Dentre outros aspectos, a nossa preocupação é muito mais pastoral. É importante a gente discutir ferramentas, e isso varia muito de igreja para igreja. Cada igreja é um universo, cada igreja é um organismo vivo. Então existem contextos que variam de igreja para igreja. Às vezes o que funciona numa igreja talvez não seja a melhor estratégia naquela outra igreja, e por aí vai. A gente tem que discutir essa questão de adaptação, mas mais importante do que isso é a gente discutir junto uma estratégia pastoral e uma vivência dessa experiência junto com essas famílias, para que a gente possa não apenas acolher, mas pastorear essas famílias e caminhar com elas ao longo dessa dor. Eu quero compartilhar com você a experiência que eu tive no consultório médico quando nós tivemos o diagnóstico dos nossos 2 filhos para o autismo. O médico, independentemente da orientação da fé que ele venha a ter, ele foi usado por Deus na nossa vida quando ele me disse o seguinte: você tem 3 alternativas. Ou você faz como a maioria dos pais, você simplesmente ignora, ou você é alguém que tem a bênção de ser uma pessoa com muitas posses, com uma condição financeira muito bem estruturada, e você vai poder terceirizar todo o processo, ficar apenas com o bônus, ou você arregaça as mãos e assume a responsabilidade, porque são seus filhos. Isso foi um choque no primeiro momento, mas foi a melhor coisa que eu pude ouvir, porque ali eu entendi, primeiramente, que eu não estou sozinho. E eu quero dizer isso para você. É muito difícil. Não é fácil mesmo. A gente tem muito mais razões para desistir do que para seguir em frente. Mas nós não estamos sozinhos. Na nossa dor, nós não estamos sozinhos. Como canta um compositor cristão que eu gosto muito de ouvir, o Marcos Almeida, ele diz o seguinte, que o bem que nasceu dessa dor há de vingar. Eu quero encorajar você que de repente possa estar sofrendo com essa realidade, enfrentando um diagnóstico, não sabe o que fazer. Tenha calma. A graça de Deus se revela no processo, no caminho. E nós estamos juntos nessa jornada. A segunda coisa que eu quero te dizer é que o Evangelho oferece para nós as respostas que nós não encontramos. Porque o Evangelho é a única coisa que dá para a gente a certeza de que um dia
nós teremos um cérebro perfeito. Um dia nós teremos um corpo revestido de glória. E toda a nossa dor é por enquanto. Por isso que o Evangelho é fundamental na sua vida enquanto família atípica. Creia no Evangelho, conheça o Evangelho, corra para Jesus, porque somente Cristo tem recursos para nos oferecer diante do desafio. E não perca a esperança, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós sabemos que um dia seremos revestidos por completo. Nós iremos reconhecer como nós verdadeiramente somos. E até lá, nós somos igreja. Igreja é andar junto, igreja é lutar junto, igreja é adorar a Deus juntos e celebrarmos aquele que tem nos chamado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus te abençoe e encoraje você a seguir adiante.